Senhor é meu pastor, nada me faltará. Caminhar me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor de seu nome. Ainda que eu caminhasse pelo vale das sombras da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Orando a cada dia por Mei. Faze-me perceber que o trabalho do bem me aguarda em toda parte. Não me consintas perder tempo através de indagações inúteis. Lembra-me, por misericórdia, que estou no caminho da evolução, com os meus semelhantes, não para consertá-los e sim para atender à minha própria melhoria. Induze-me a respeitar os direitos alheios, a fim de que os meus sejam preservados. Dá-me consciência do lugar que me compete, para que não esteja a exigir da vida aquilo que não me pertence. Não me permita sonhar com realizações incompatíveis com os meus recursos, entretanto, por acréscimo de bondade, fortaleça-me para a execução das pequeninas tarefas ao meu alcance. Apaga-me os melindres pessoais, de modo que não me transforme em estorvo diante dos irmãos, aos quais devo convivência e cooperação. Ensina-me a reconhecer que cansaço e dificuldade não pode converter-me em pessoa intratável, mas mostra-me, por piedade, quanto posso fazer nas boas obras, usando paciência e coragem, acima de quaisquer provocações que me atinjam a existência. Concede-me forças para irradiar a paz e o amor que nos ensinastes. E, sobretudo, Senhor, perdoa as minhas fragilidades e sustenta minha fé para que eu possa estar sempre em Ti, servindo aos outros. Assim seja. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Neste momento, rendendo graças ao Pai e elevando o pensamento para estarmos envoltos com a sua presença e através de seus enviados e dos Espíritos superiores, nos colocamos à disposição para sermos instrumentos de Tua vontade, Pai. Pai, somos ainda muito pequenos, mas desejosos de buscarmos o nosso melhoramento e reforma íntima. Pela vossa bondade, te suplicamos auxílio para que possamos estar em vós, pois sabemos que tu estás em nós e em tudo se manifesta. Assim, envoltos com a tua presença e a tua luz, nós saudamos a Trindade Superior, Pai, Filho e Espírito Santo, e pedimos permissão para saudar toda a força que decanta de Ti, Pai, que trabalha no amor e no desenvolvimento. Pedimos forças aos orixás, campos de energia de amor e atuação. Pedimos forças a Miguel Arcanjo,
e a toda a corrente de angelicais do Senhor, pedimos forças à corrente franciscana, a Xangô e ao caboclo Tupinambá. Pedimos pela paz no mundo, paz entre povos e nações, governantes e governados, mas principalmente paz em nós e em nossos corações para podermos disseminá-la e promovê-la. Pedimos pelas crianças que possam viver em paz e ter um lar para viver o amor. Pedimos pelas crianças da creche Santa Clara, pelas pessoas que ajudam a creche Santa Clara e todos os projetos sociais da CFA. Pedimos por todos os espíritos, encarnados e desencarnados, cujos nomes nos vêm à cabeça nesse momento, rogando a Ti, Pai, por cada um deles. E rendemos glória a Ti, Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, assim como é desde o princípio e assim como será sempre. Da sabedoria do Evangelho de Torres Pastorino, os julgamentos. Mateus, capítulo 7, versículo 1 a 5. Não julgueis, para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgais, sereis julgados, e com a medida que usais, com esta medida vos medirão, porque vês o cisco no olho do teu irmão, mas não percebes a viga que tens no teu? Hipócrita, tira primeiro a viga do teu olho, e então enxergarás bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Explicação literal de Torres Pastorino. É comum na humanidade o julgamento de nossos companheiros de viagem, habitual que tudo o que não está de perfeito acordo com o nosso entender das coisas seja imediatamente submetido a um tribunal sem apelação, passando em julgado e geralmente condenado. Embora aceitemos como natural o amor que sentimos por alguém, julgamos mal quando vemos qualquer companheiro amando outra criatura. Apesar de sentir-nos isentos da obrigação de ajudar alguém, logo julgamos e condenamos ao ver que outrem, nas mesmas circunstâncias, não dá ajuda. Achamos que é abuso quando alguém nos solicita certos favores que pouco antes não hesitamos em fazer a outra pessoa. E assim por diante. São julgamentos precipitados que olham apenas certas circunstâncias externas. São julgamentos maliciosos, por vezes temerários, emitidos sem conhecimento de causa. E são julgamentos inapeláveis, que não admitem constatação, e geralmente definidos dificilmente admitindo a nós a possibilidade de voltar atrás. A frase de Jesus encontramos uma repetição das fórmulas talmúdicas que dizem respeito à lei do causa e efeito. A medida com que alguém mede serve para que ele seja medida com ela. E são dados exemplos. Sansão pecara com os olhos, por isso os filisteus os furaram. Absalão orgulhava-se de sua cabeleireira, por isso ficou suspenso pelos cabelos, e vários outros. Para esclarecer seu pensamento, Jesus traz a exemplo o cisco no olho, comparando-o com uma viga que o julgador tenha no próprio olho. Como poderá alguém que tem um defeito maior julgar e querer corrigir um defeito menor em seu irmão? Mas esse é o que se frequentemente sucede. Não duvidamos em julgar sem olhar para nós em primeiro lugar. E o preceito vem a seguir: corrige-te antes, para depois julgares e corrigires os outros. Lucas acrescenta mais um tópico. Depois de assinalar que não devemos julgar, aduz: não condeneis para não ser descondenados. Com efeito,
Neste caso, o julgamento supõe a condenação, e é isso que deve ser evitado, pois se trata de um produto de nossa vaidade natural, que nos faz sempre julgar melhores e superiores, mais virtuosos e menos defeituosos. Por toda essa maneira de agir, traz consequências desastrosas pelo karma que adquirimos. Explicação esotérica de Torres Pastorino. O ensinamento visa muito a individualidade, que é avisada de não julgar as personalidades alheias. Jamais podemos saber as causas longínquas e ocultas que levam certas personalidades a ter determinado comportamento. Há casos complicadíssimos que não podem ser compreendidos por quem está fora do problema, não lhe conhecendo os antecedentes. Casos de amor que condenamos e que, por vezes, são resgates kármicos. Casos de desvios assustadores na moralidade que constituem experiências indispensáveis à evolução do espírito. Casos de homicídio que podem representar libertações definitivas de mentalizações insistentes de vidas pretéritas. Tudo isso ao lado de outros casos idênticos na aparência e que realmente constituem quedas fragorosas e involuções morais e espirituais, a criar dolorosos resgates. Como podemos julgar se não temos em mãos dados para armar a equação desses casos que temos sob os nossos olhos? Qualquer julgamento é perigoso e temerário, arriscando-nos a ser injustos e a acarretar contra nós pesados débitos, não apenas pela divulgação do que imaginamos, como sobretudo pela criação de formas mentais que coagirão aqueles sobre os quais lançamos nossos julgamentos. A obrigação, portanto, de nossa individualidade é, primeiramente, colocar a própria personalidade na linha certa, a fim de poder progredir em paz. Nada temos em ver com os outros, a não ser amá-los e a eles servir, sem levar em conta jamais qualquer ato ou palavra por eles realizada ou emitida. Eduquemo-nos de tal forma o nosso pequeno eu que o habituemos a desculpar sempre, embora as aparências estejam todas contra o infrator. Acostumemo-nos em nossa posição de observadores e tornemos a indagar. E neste caso em que eu me acho, como agiria Jesus? Veremos que, com esse modo de agir, sustentaremos qualquer veleidade de julgamento. Essa foi a ordem taxativa de Jesus, que continua sendo o nosso mestre inefável e sábio. No Evangelho de hoje, irmãos, mas precisamente abordando o tema de julgamento, ele nos faz parar para analisar que, em primeiro momento, nós não temos as informações para podermos efetivamente emitirmos uma opinião julgando um outro irmão, porque nós não temos todos os dados, nós não sabemos de tudo o que aconteceu. E mesmo que soubéssemos, nós não teríamos a autoridade moral para fazer um julgamento de nenhum dos nossos irmãos que estamos juntos nesse processo de desenvolvimento e de evolução. E ainda vale lembrar que qualquer processo, qualquer situação que nós emitíssemos como
um julgamento sobre determinada conduta ou sobre determinado assunto estaria diretamente correlacionado com a nossa realidade, com a realidade da forma com que nós vemos o mundo, com a realidade daquilo que nós aprendemos até aquele momento. Portanto, seria uma pré-concepção de acordo com a nossa verdade, em que já estamos cientes que a nossa verdade não é a única verdade existente no mundo e nem sabemos se é a verdade que deve ser colocada a ninguém. Aliás, não deve. Ela é verdadeira somente a nós, somente ao nosso proceder, à nossa vida, à nossa evolução. Então nós temos aqui uma situação em que nós devemos nos colocar à disposição, se assim for que a outra pessoa deseja, e não fazer uma ação pré-concebida. Nós estamos aqui para auxiliar, para doar, para sermos caridosos, para exercitarmos o amor. E é esta a conduta que é solicitada que cada um de nós tenhamos. O respeito, que pode se traduzir em parte de tudo isso, o que nós devemos fazer para com cada um dos irmãos que se apresentem à nossa frente. Lembrando que antes de qualquer coisa, nós temos que sempre fazer a pergunta, neste caso, como agiria Jesus, que é o nosso mestre de modelo moral. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei com que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Graças a Deus.